presença dEle. Que privilégio encerrar mais uma semana na presença dEle. Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode levantar as suas mãos? Será que você pode orar? Será que você pode declarar? Porque Ele está aqui. O convidado de honra está aqui. Porque Jesus, Ele não falta. Jesus, Ele não atrasa. Jesus está aqui. Jesus já chegou aqui. Espírito Santo, nós queremos te adorar, Jesus. Senhor, venha sobre nós, Pai, venha sobre esse lugar, venha sobre a tua igreja, Senhor Jesus. Pai, fale aos nossos corações essa manhã. Senhor, derrama sobre nós a tua presença, Pai, a tua autoridade, o teu poder, a tua unção, Jesus. Senhor, quebrante os nossos corações diante da tua presença. Pai, lança fora toda a distração. Senhor, que nós possamos te entregar essa manhã, meu Pai, uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Jesus, nós te clamamos, vem aqui, Senhor. Fale aos nossos corações, Pai. Tome nas tuas mãos a tua igreja, Senhor. Tome nas tuas mãos cada ministério, a vida, Senhor, dos nossos bispos, Pai, dos nossos pastores, Senhor Jesus. Pai, toda a liderança da nossa igreja, Senhor. Acampe os teus anjos, Senhor, nos quatro cantos desse lugar, se for necessário, meu Pai. E nós já declaramos, Jesus, que todo espírito maligno bate de retirada aqui, porque esse lugar é santo e habita a presença de Deus. Senhor, fale aos nossos corações, Jesus. Usa, Pai, a minha vida, Deus, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Pode dar um glória a Deus, um aleluia. Vocês são muito bonitos, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra essa manhã para as nossas vidas, para cada um que está aqui essa manhã. E esteja com o seu coração aberto, com o seu coração quebrantado. Silencie as vozes contrárias. Silencie agora as preocupações. Silencie agora, eu tenho que fazer isso, os afazeres. Hoje, a nossa rotina é o que mais nos rouba a presença de Deus. É o que mais tem roubado o nosso tempo de relacionamento com Jesus. Então, silencia. Tenho que fazer marmita, fazer almoço, limpar a casa, lavar roupa. Silencia, porque você está no melhor lugar. Esteja com seus ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. E eu já quero pedir para colocar para mim Salmos 42, do 1 ao 2. E fala assim, no meu eu vou usar aqui, vou usar a minha que é melhor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui ele fala como servo, né? Mas aqui está como a corça. E o que eu quero falar com vocês essa manhã, o que o Senhor tem liberado para vocês essa manhã, é assim como a corça. Podem se sentar, olha para o seu irmão aí do lado, fala bom dia, você está lindo. Bom dia, você está lindo. Bom dia. E essa palavra, né, foi muito ministrada no meu coração. A corça, ela foi ministrada no meu íntimo, no mais profundo, em um momento que eu estava assim, Jesus, parece que eu não estou conseguindo te ouvir mais. Jesus, eu acho que eu estou muito longe de ti. E aí o Senhor, né, Salmos, ele sempre tem uma palavra, né, uma oração de refrigério. E como a corça anseia por água, assim como a corça. E a gente vai, né, vamos refletir aí sobre essa passagem. E esse Salmo 42, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Quem era Corá? Ele era um líder da tribo de Levi. E ele levantou um movimento contra Moisés. Ele era primo de Moisés.
e ele teve inveja de Moisés. Ele foi contra a lei de Moisés, ele foi contra a palavra que Deus estava liberando, sobre o poder que Deus estava liberando sobre a vida de Moisés. E ele não acreditava, e além de não acreditar, ele queria aquele posto de Moisés. E junto com o povo que Corá se levantou para ir contra Moisés, a palavra do Senhor fala que a terra engoliu eles. A terra engoliu eles. E quando é escrito aqui o Salmo 42, quem escreve são os filhos de Corá. Porque até então eles também estavam embaixo da mesma sentença, porque era filho. Mas Deus mudou a história dele. Mas aí chegou o mas de Deus. Chegou o mas de Deus. E aí quando eles escrevem essa passagem aqui, se a gente for ver, eu acredito que durante toda essa passagem eles estavam sobre talvez uma depressão, né? Mas aí eu quero falar somente sobre o versículo 1 e 2. Assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Porque a corça, ela é totalmente dependente da água. A corça, ela precisa da água. A água para a corça, ela não é uma opção. Ela é uma sobrevivência. Por quê? Porque na água, a corça, esse animal tão bonitinho, coloca lá. Falei, gente, o que é corça? Fui pesquisar. Olha que bonitinho. E aqui a gente vai entender mais ou menos por que ela anda tão rápido, por que ela pula, por que ela sobe nos mais altos montes para encontrar a fonte de água, que é a água da nascente. Nós somos essa corça. E a água da nascente que a gente precisa é a palavra de Deus. É a presença de Deus. E por que a corça é tão dependente dessa água? Porque primeiro a corça, ela é presa para os predadores. Então, ela servia como um alimento. É a lei da selva, não é isso? Então, o que ela fazia para ela não se tornar esse alimento, para ela não ser morta? Ela ia e ela corria até encontrar a fonte de água. Ela não se banhava aqui num poço de água, ela não consumia dessa água. Tinha que ser a água da fonte. Tinha que ser a água da nascente. E quando ela encontrava, ela mergulhava. Ela não só passava assim, a água no corpo. Ela não só lavava, ela não só bebia. Ela mergulhava nessa água. A corça, se ela ficasse durante um tempo sem água, ela começava a exalar o odor. E aí os predadores conseguiam encontrar ela pelo faro. E aí, conforme esse tempo que ela ficava sem água, a pele dela ficava seca. E começava a rachar. E essa rachadura que exalava esse odor. Então era mais fácil os predadores encontrar ela para consumir, para acabar com ela. Então quando ela se identificava em um lugar de perigo, ela corria. E o faro da corça, ele alcançava quilômetros de nascente. Até a água, ainda embaixo do solo, a corça conseguia encontrar. E para ela não ser consumida pelos predadores, ela corria e dava altos e altos pulos até ela subir um monte e encontrar essa fonte de água. E nós somos essa corça. Nós temos os nossos predadores. Nós temos os nossos inimigos que querem nos consumir. Mas nós temos a água da fonte. Nós temos a água da nascente, que é Jesus. Coloca para mim João 7:37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. O Senhor tem essa fonte. O Senhor tem essa nascente. O Senhor tem essa água. E o Senhor libera para quem é filho. O Senhor libera para quem reconhece. O Senhor libera para quem depende dEle. A corça anseia pela água que sacia a sua sede. A sede é mais forte do que a fome.
o nosso corpo, né, nós conseguimos ficar até 30 dias sem consumir alimento. Mas nós não conseguimos ficar mais de 3 dias sem consumir água. Nós necessitamos dessa água. Se o nosso corpo precisa dessa água, desse líquido, imagina a nossa alma. O quanto que não depende do Senhor. O quanto que não depende dessa água. E lendo, né, o Salmo 42, eu acredito que os filhos de Cora não fez uma oração para o Senhor. Sabe aquela oração? Ai, Jesus, então, ó, estamos sendo perseguidos, sabe, tá acontecendo umas coisas. Não foi uma súplica, foi um grito de socorro. Senhor, assim como a corça anseia por essa água, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Sabe, aí ele prossegue, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Isso é oração de súplica, é oração de desespero, é uma oração que você não tem mais saída. E até que a gente fica aí procurando uma saída, eu posso te falar, a única saída é Jesus. Não tem outra porta, não tem outra porta. E até eu vi esses dias, a vida sem Jesus é um beco sem saída. E essa é uma grande verdade. A gente tenta caminhar, mas não encontra saída, porque a nossa saída é Jesus. E a corça anseia pela água que sara a sua dor. E como eu falei, se ela não mergulhasse nessa água, a pele ficava seca. Ela necessitava dessa água. E essa água é o que sarava ela. A palavra do Senhor é a água que traz cura no nosso coração. É a água que traz cura na nossa alma. Você pode estar passando até por um momento assim de desespero, de medo. Você precisa de cura. A cura física, você vai no médico, faz os exames. Mas ainda assim, essa cura necessita de Deus. Ainda assim, essa cura necessita da palavra de Deus. Então, eu não sei como que está a sua casa, o seu casamento, a sua saúde, os seus filhos, como você está. No mais íntimo, no mais profundo da sua alma, eu não sei como que você está. Mas eu conheço uma nascente que ela cura. Eu conheço uma fonte de água que jorra cura. Que é a presença de Deus. E é uma grande realidade, né? Que nós estamos passando por esses últimos tempos de rotina, de correria, pessoas doentes espiritualmente, pessoas gritando por socorro, e elas estão procurando em todos os lugares, é na droga, é na bebida, é na prostituição, mas elas ainda não encontraram, e elas precisam encontrar essa fonte. Quem vai falar dessa fonte, se não somos nós que já reconhecemos o dono da fonte? E a corça anseia pela água que a protege do inimigo. E quando a corça ela sente que está sendo perseguida, que vai chegar ali o momento dos predadores, quando ela encontra essa fonte de água, como eu falei, ela não só se molha, ela mergulha. Por que ela mergulha? Porque o odor é tão forte que se ela entrar só até a metade do corpo dela, eles conseguem achar ela e consomem ela do mesmo jeito. Por que ela mergulha? Porque quando os predadores chegam, quando o inimigo chega até o lugar que ela está, ele está na margem. Ela já mergulhou. O inimigo não passa da margem, o inimigo fica na margem. Ele fica na margem. Se ela entrar e ficar só uma orelha, sente o cheiro. Se entrar pela metade, sente o cheiro. Vai ser consumida do mesmo jeito. Mas quando ela mergulha, o inimigo já fala, não. Essa água aqui é muito pura. Essa água aqui é muito limpa. Essa água aqui é a água de salvação. Essa água aqui é Jesus. Não tem como eu vir até aqui. Não tem como eu entrar aqui. Não tem como eu mergulhar aqui. Porque aqui tem Jesus. Enxergue com os olhos da corça, que só olha para o alto.
Coloca para mim Salmo 121. Olho para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E às vezes a gente está tão preocupado com o problema, vendo tanta dificuldade, que a gente não consegue olhar para o alto e falar: Jesus, o meu socorro vem do Senhor. A gente está preocupado, a gente olha, a gente anda. É isso, é a situação, é meu casamento, é a minha família, é destruição. É a minha vida financeira. É o meu filho que está na droga, é o meu marido adúltero, é o meu casamento que está indo para a falência. É onde eu não encontro saída, é a minha saúde que vai mal, que está tudo mal. E você está ali tão imersa, tão mergulhada no seu problema, que você não consegue mergulhar na água, na palavra, que é Jesus. E nosso socorro vem do alto. Nosso socorro vem do Senhor. Se já estiver em uma situação que você está tão abalado e de repente você entra no quarto, você fecha a porta, você ora, chora, é ministrado, o Senhor se revela a você. Você levanta, abre a porta e segue a vida. A pessoa: oxe, mas você não estava zoado? Você não estava mal? Você não estava xoxa, manca e capenga? Você fala assim: eu estava. Mas sabe o que é? É que Jesus se revelou a mim. Jesus se revelou a mim. Jesus veio e matou a minha sede. Jesus veio e me fez mergulhar. E é por isso que eu estou assim. Tenha os pés da corça. Salmos 18:33. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. A corça, ela na África, foi feito tipo assim, sabe esses lugares que é tipo assim, bem cheio de obstáculos, sabe? E de repente a gente é limitado para passar por esses lugares. Mas para a corça não existia obstáculo. Ela pulava, ela subia, ela andava, ela fazia o que fosse necessário. Sabe para quê? Para encontrar a fonte. Sabe por quê? Para fugir do inimigo, para fugir dos predadores. Então que vocês tenham os pés de uma corça. Que vocês tenham os pés de uma corça para caminhar, para seguir, para pular, para quando aparecer o obstáculo, você pular: ei, Jesus, vem comigo, ei, Jesus, me ajuda, ei, Jesus, o Senhor é meu socorro. Porque o obstáculo é só o obstáculo, o problema é só o problema, mas maior é o Senhor que está para comigo. E até fui ministrada, fala assim, as dificuldades que enfrentamos devem aumentar o nosso crescimento. Quanto mais perigoso, mais a corça pula para superar o abismo. Falei assim: meu Deus. Falei: Jesus, o que é isso? O que o Senhor está me falando, Deus? Que poder é esse? Como que a gente pode servir um Deus que até no nosso momento de deserto, até no nosso momento de dificuldade, nós estamos ganhando, nós estamos em vantagem, não por nós, não por mérito nosso, mas por Jesus. Não porque nós podemos, mas por Jesus, que nos levanta, nos sustenta, nos fortalece. Fomos chamados para viver acima das circunstâncias, ter os nossos olhos no Senhor. Colossenses 3, do 1 ao 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado num lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo Jesus. Ou seja, você já morreu, você está vivendo para Jesus. Então essa dificuldade, esse problema, esse tempo de deserto, Jesus já está cuidando. Acalma o coração, silencia as vozes da mente, as vozes contrárias, que toda hora quer nos colocar à prova, que toda hora quer nos diminuir, que toda hora quer nos fazer duvidar, que toda hora faz a gente duvidar da nossa identidade, faz a gente duvidar da paternidade de Deus. Nós já estamos mortos.
Estamos vivendo para Cristo. Então, se estamos vivendo para Cristo, quem manda em tudo é Ele. A nossa parte, sabe o que é? O Pai, e agora? E agora, Deus? E agora, Jesus? Meu Deus, eu não sei, me ajuda. Me dá socorro. Não pare em lugares perigosos. O olhar para Deus dá equilíbrio para caminhar. Obstáculo, vou passar por cima, porque Jesus é comigo. Prender os nossos olhos no chão é um plano satânico. Você não enxerga nada além de derrota. Veja a mulher encurvada. Coloca para mim Lucas 13, do 10 ao 16. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos. 18 anos. E não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar. Disse ele à multidão: venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócrita, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para dar lá água? Se até aquele povo que o Senhor chama de hipócrita dava água para o boi deles, vocês acham que Jesus não tem uma água para nós? Vocês acham que Jesus não tem uma fonte? Vocês acham que Jesus não tem uma água da nascente para nós? Próximo. Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Até quando Jesus está curando, tem gente criticando. Até quando Jesus está te livrando aí do seu processo, vai ter gente criticando. Mas os seus olhos, o seu coração, o seu ouvido tem que estar em Jesus. Imagina uma mulher 18 anos encurvada, 18 anos olhando para o chão, 18 anos meu problema, meu pecado, espírito impuro, me consumiu, eu só olho para o chão, eu não vejo Jesus, eu só vejo meu problema, eu só vejo meu pecado, até Jesus chegar e falar: mulher, você está curada. Imagina essa mulher, eu fico imaginando essa mulher se endireitando, olhando: nossa, Jesus, quem é o Senhor? É Jesus. Ai, meu Deus, olha, eu estava com tanta dor, mas depois que o Senhor chegou, ei, Jesus, eu estava olhando tanto para o chão, vendo todos os meus problemas, me sentindo incapaz, mas o Senhor chegou, me curou e fez eu olhar para o alto. E é isso que Jesus tem reservado para nós. É cura, é libertação, é transformação, é poder de Deus sobre as nossas vidas. É a unção de Deus liberada sobre a nossa vida. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. E não fique preso no que te afasta do seu relacionamento com Deus. A corça, ela não aceitava ficar presa. Ela estava sempre peregrinando. Principalmente quando ela se sentia ameaçada. Ela não ficava parada. Então, se nós temos que ter os olhos de uma corça, se nós temos que ter os pés de uma corça, se nós precisamos identificar que Jesus é a água da nascente, assim como a corça encontrava a água da nascente, para ela se proteger, para ela beber, para ela se hidratar, nós precisamos se afastar do que trava o nosso relacionamento com o Senhor. Não aceite ficar preso no quarto escuro. Não aceite ficar preso no pecado. Não aceite ficar preso na sentença de Satanás. Não aceite ficar preso naquilo que te afasta de Deus. Será que hoje você consegue olhar e falar assim:
Isso daqui é algo que tem me afastado de Deus. Esse tempo aqui eu entendo que está me afastando do Senhor. E isso me afasta do Senhor. Então, se você já sabe qual que é o obstáculo, pula. Pula com os pés de uma corça. Se saia desse lugar. Identifique Jesus. Saiba quem Ele é. Não viva na margem. Quem vive na margem é o diabo. Quem vive na margem é o diabo. Pode ficar em pé. E como eu falei, essa corça, ela pulava, ela corria até ela mergulhar. Por que que o inimigo parava na margem quando encontrava ela? Porque a água que ela estava mergulhada era água pura, era a água da vida, era a água que curava ela, era a água que dava de beber para ela. Por isso que Satanás, ele está na margem. E quando ele pode até identificar a gente, mas quando nós estamos na presença, ele fica na margem. Ele para. Porque aqui flui o poder de Deus. Aqui flui a presença de Deus. Aqui flui a unção de Deus. Aqui flui a fonte de Deus. Aqui flui o amor de Deus. Aqui flui a misericórdia de Deus. E tudo isso está fluindo sobre a sua vida e sobre a sua casa. E saber a respeito da água não mata a nossa sede. Eu estou com sede. Esse copo tem água. Mas se eu só olhar para ele, ele não está matando a minha sede. Se eu só cheirar essa água, ela não mata a minha sede. Eu sei porque eu estou vendo. Mas para ela matar a minha sede, eu preciso consumir. Da mesma forma é Jesus. Você sabe de Jesus. Você conhece Jesus porque você ouviu falar dele. Você conhece Jesus porque de repente a sua mãe, a sua avó falou: olha, estou orando por você. Olha, tem um homem que ele dá salvação, que é Jesus. Mas você não conhece ele profundo porque você não se relaciona com ele. Uma coisa é conhecer Jesus por ouvir falar. Outra coisa é conhecer Jesus por se relacionar com ele. E eu posso te falar, a melhor coisa é você se relacionar com Jesus. Porque até uma palavra que você escuta, ela foi revelada para outra pessoa. Mas quando você se relaciona, a palavra está sendo revelada para você. Esse é o poder de Deus. Deus quer que você experimente Ele. Que você viva uma vida profunda com Ele. Que você considere. Jeremias 2, ele fala: geração, considere a palavra do Senhor. E a geração não é a idade. A gente está, talvez até geração, a gente só pensa no jovem. Mas a geração, ela não tem idade. O bispo Marcelo falou isso daqui na sexta-feira. A geração, ela tem disponibilidade. E quem está disponível para viver uma vida com Deus? Quem está disponível para se relacionar com Deus? E feche seus olhos. Vamos deixar fluir um rio de água viva. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida. Ele é a fonte. Encontrou. Ele é a fonte. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da
Messias, o meu Salvador, e dar-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero e quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, aleluia. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. E ainda seguindo, né, no Salmo 42, como eu falei que os filhos de Cora escreveram, aqui tem até uma observação assim. Primeiro eles perguntam à sua própria alma: por que você está tão triste? Segundo, dão às suas próprias almas a seguinte instrução: ponha a sua esperança em Deus. E finalmente declara o que vão fazer: ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador.